E aí, mulher, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui no meu tempo com Deus, aproveitando o silêncio daqui, que é onde eu moro. Já comentei alguns vídeos aqui, é bem um pouquinho barulhento. Mas agora está um silêncio e uma paz. Sim, de cara lavada, daqui a pouco roupinha de treino, ó. Daqui a pouco eu vou treinar com uma amiga. Vamos pra academia juntas. E tô lendo a palavra aqui. Tô na saga aí, gente, de ler as cartas do apóstolo Paulo. Então eu tô em 1 Coríntios. Amo. E te aconselho também a fazer sua leitura, seu devocional, seu tempo com Deus, que é precioso, amém? Não precisa ser de manhã, não. Depois eu vou trazer um vídeo sobre devocional. Desmistificando algumas coisas sobre devocional. Pois é. Mas é isso. Bora pro dia, né? A gente tem bastante coisa pra fazer. Cheguei da academia agora, ainda tô até um pouquinho suada. Só lavei o meu rosto. Peguei aqui o microfone porque tá tendo uma obra em algum lugar. Nem sei se vocês vão ouvir o barulho, mas enfim, relevem. E foca aqui no conteúdo. Bom, resolvi falar com vocês, eu já tô pra trazer esse vídeo já há um tempo, mas aí eu resolvi fazer meio que um formato de vlog, sentar aqui agora pra bater um papo com vocês. Eu já tenho um vídeo mais específico falando do climatério, perimenopausa. Depois você vai lá, quando terminar isso aqui, assiste ele. Eu acredito que é válido para sua vida, é válido para alguém que você conheça, tá? E a minha conversa hoje não é só para as 40 mais, principalmente as 40 mais. Porém, se você, então não vou assistir porque eu não sou 40 mais. Calma, respira. Fica até o final comigo para você entender o que provavelmente, porque não são 100% das mulheres, mas 99,999% das mulheres passam por isso depois dos 40. Mas aí, se você não tem essa idade, você vai chegar lá. Amém? Você vai chegar até os 40 anos, vai passar dos 40 se Deus quiser. Então, você já chega aí cheia de informação. E se você tá próximo aí, 35, 37, 38, provavelmente você vai se identificar, porque eu converso com mulheres um pouco mais novas do que eu tenho 41 anos e meio, eu tô mais perto dos 42, eu fiz 40 anos em 2025, janeiro de 2025, agora eu tô gravando em julho de 2026, então eu tô mais próximo dos 42. E sim, gente, a gente muda muito depois dos 40, isso é verdade. E eu ouvia falar isso e tudo, mas acho primeiro que eu achava muito longe que eu ia chegar nos 40. 40 anos. Eles chegam, gente. Graças a Deus chegou. E o que acontece? Eu vi muitas mudanças. E como eu falei, eu já tenho um vídeo falando mais específico sobre isso. Porém, o meu vlog hoje, eu falei um pouquinho ali da minha rotina, né? Da minha leitura bíblica. E de atividade física que eu já faço, já tenho alguns anos. E como eu tava falando, porque senão eu me perco um pouco nos assuntos e não fecho uma janelinha aqui, um parêntese. E como eu falei, se você não tem 40 anos, fica aqui comigo. Porque provavelmente você conhece alguém que esteja passando, ou vai conhecer, ou vai entender, de repente, alguma atitude da sua mãe, de alguma irmã mais velha, de uma prima, de uma tia, da sua avó, não sei. Que eu não sei quantos anos aí você tem que você tá me vendo. Porém, eu com 39 anos já comecei a sentir muitas coisas. Mas hoje o foco é eu falar sobre... Eu não sou mais a mesma pessoa no sentido de eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Ou com a mesma eficácia, ou com a mesma, sabe, energia de antes. Então, como eu disse, já tem um vídeo falando sobre os sintomas, sobre como eu comecei a sentir isso. Depois você vai lá assistir ou encaminha para alguém. Mas hoje é porque a gente, depois dos 40, se antes a gente achava que a gente não dava conta, depois dos 40, fica um pouquinho pior isso. Fica pior. E por que eu tô falando isso? Porque foi uma das coisas que mais me acendeu a luzinha, foi exatamente isso. Foi eu ver que eu não tinha mais energia pra chegar do trabalho, na época eu trabalhava fora, chegava do trabalho e fazia as coisas, já chegava, trocava de roupa, ia pra academia e não mais. A gente fica um pouco mais letárgica e tá tudo bem, é por conta dos hormônios.
Só que eu me cobrava muito. Eu chegava a ter crises de ansiedade. Gente, mas pelo menos umas 2 ou 3 vezes eu chorei na academia porque eu colocava o peso que eu estava acostumada. E eu simplesmente não conseguia mais fazer. Eu não conseguia. Ou se eu pegasse aquele peso, eu não conseguia fazer o tanto de séries, às vezes 3 de 15, 4 de 15, de 20, enfim, eu não conseguia mais. E eu comecei a não me reconhecer mais ali. O corpo começou a não responder mais. Eu ganhava massa mais rápido, eu ficava mais definida mais rápido. E agora já não mais assim, né? Então, a gente precisa entender os tempos. Qual o tempo que hoje você está vivendo? De repente, você está falando, meu Deus, eu estou me identificando. E é isso. Não se cobre tanto. Eu passei a não me cobrar mais assim tanto. E, gente, eu limpava a casa numa velocidade. Ainda tinha energia para ir para algum evento à noite, né, na igreja ou aniversário. Gente, agora eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher, gente. Ai, meu Deus, se de manhã eu vou fazer muita coisa que vai me demandar muita energia, à noite vai ter que ser mais de boa, vai ter que assistir um filme, eu vou, enfim, ficar em casa. Porque senão eu realmente chego nos lugares mais cansada. A minha famosa bateria social ela diminuiu drasticamente. E eu tô aqui pra te dizer que tá tudo bem, que é normal, tá? E que vai passar, né? Vai passar no sentido assim, né? Que você vai procurar um profissional, uma ajuda profissional, até porque a minha fala aqui é de alguém que está passando por isso, e não de alguém que é um profissional especialista na área. Então procure ajuda profissional, primeira coisa. Tá se sentindo estranha, sua energia, começando a chorar do nada, parecendo que tá com depressão, calma. Procure um profissional, vá numa ginecologista, vá numa... enfim, a médica, de repente, que você já está acostumado, o profissional que você já está acostumado a ir, e procure ajuda. Procure entender, converse com outras mulheres, aonde eu vou, gente. Principalmente mês de março e outubro, sou muito convidada a dar palestras para mulheres, a pregar para mulheres. Para quem não sabe, meu nome é Caroline Marques, mas pode me chamar de Carol. Aqui a gente fala de fé, de desenvolvimento pessoal, de coisas do dia a dia, a gente troca ideia. E você pode deixar um comentário se você está passando por isso, se você conhece alguém que passa. Enfim, comentários educados, de forma que vai edificar uma a vida da outra, amém? E aproveita e já se inscreve no canal, que você me ajuda muito a continuar produzindo vídeos. Deixa um like aí, um curtir, tá bom? E encaminhe esse vídeo, como eu falei, para você a quem você achar que vai servir o que eu tô falando. E vamos lá. Então nós somos pastores, eu e meu esposo, de um rebanho, de uma igreja. Então eu costumo ter muitos convites, principalmente mês de março e outubro. Março, mês das mulheres, e outubro rosa. E de uns tempos pra cá eu tenho falado sobre isso. E o que tem de mulher que no final vem falar comigo, que não sabia, ou que sabe alguma coisa, mas... Gente, são muitas mulheres. E eu fico assim, meu Deus, a gente tem na palma da mão tanta informação, mas ainda assim as mulheres têm pouca informação. E hoje aqui é um bate-papo assim, breve, tá? Não vou me estender muito. Mas para que você entenda que é normal, é natural, mas que tem tratamento. Se você puder, como eu falei, você vai procurar ajuda profissional e puder fazer uma reposição hormonal, ou de repente não é o tempo ainda, mas aí suas vitaminas podem estar muito baixas. Eu falo também muito sobre isso no outro vídeo. Procure se cuidar. E a atividade física, gente, é assim, sensacional. Às vezes a gente vai arrastada mesmo, a gente vai até sem força, até sem o ódio, sem nada, mas a gente vai e é muito bom, até para ter mais eficácia no tratamento que você precisa fazer. Então não deixe de fazer, não deixe de procurar ajuda. E é isso, vou seguir o meu dia aqui. Espero de alguma forma ter acendido aí a luzinha do alerta se você estiver precisando de buscar ajuda, se você estiver passando por isso, ou se conhece alguém que está passando, tá? E é isso, gente, eu faço conforme as minhas forças, como diz a palavra do Senhor. Limpo um cômodo por dia, passo um pano, o dia que eu tô muito exausta, me sentindo mais cansada, com menos energia, tá tudo bem, eu vou descansar aquele dia. E eu aprendi a viver as fases da minha vida. Então, se eu tô nessa fase, eu vou viver essa fase da melhor maneira possível. Ainda que seja descansando um pouco mais, parando, dizendo não, porque às vezes eu preciso dizer não, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir dar conta, tá bom? E é isso. E segue aí no dia comigo nesse vlog.
Meninas, eu deixei a louça ali escorrendo, porque eu não tenho escorredor já há bastante tempo. Não me adaptei com alguns, enfim. Estou à procura, se tiver alguma indicação, me deixa aqui nos comentários. Vou aproveitar para preencher. Vou colocar aqui com uma misturinha que eu faço. E fica a dica, tá? Eu coloco um dedinho assim de água, coloco meio... meu Deus, fugiu. Meio pote desse aqui. Minha garrafa, eita, que sumiu. Névoa mental, gente, dos 40 mais. Já pega isso aí. Não gosto de comprar esse, eu gosto do neutro ou do de coco ou clean, né, que é o transparente, mas comprei esse. Aí eu vou colocar aqui e eu boto um pouquinho de vinagre, porque ajuda a tirar a gordura das louças. Fica a dica, tá? E vou terminar o meu basculante, que eu comecei ontem pelo lado de fora, agora eu vou terminar pelo lado de dentro, que tá bem sujinho, tá vendo? Mas aí, a paz no coração quando isso acontece. Então, meninas, vou encerrar esse vídeo com vocês, com essa visão maravilhosa, que pra mim foi um despertar depois dos 40. Eu sei que não tem nada a ver com idade, gostar de planta, de flores, que eu vejo o vídeo das meninas aí mais jovens, eu acho lindo, acho maravilhoso, amo acompanhar, aprendo, e elas são bem mais novas e elas gostam de planta. Mas pra mim realmente foi um despertar depois dos 40. Herdei algumas da minha sogra, minha cunhada me abençoou com algumas, como essa aqui, por exemplo. Essa daqui, gente, eu fui na casa de uma pessoa e eu ganhei, porque assim, eu cheguei nessa fase de eu chegar na casa das pessoas e elas me presentearem com planta. Fala, vem aqui que eu separei uma mudinha pra você. E é isso. Aí eu vou trocar de vaso. Essa daqui que partiu, né? Não sobreviveu. Ela ficou bastante tempo aqui, mas enfim, teve uma hora que não teve mais como recuperar. Então eu vou tirar, vou aproveitar essa terra, esse vasinho que tá bem bonitinho, eu vou limpar e vou colocar essa aqui, acho que vai ficar bem bonita. Tá nascendo, ó, tá vendo as folhas novas. E é isso, quero encerrar esse vídeo dizendo que faça conforme as suas forças, como eu falei. Não fique se cobrando muito, mas também não fique muito de mimimi, né, na sua vida. Faça o que você tem que fazer, conforme você consegue. Cuide de você, se cuide, procure ajuda profissional, se for o caso. E cuide da sua casa, cuide da sua vida, cuide de você, cuide da sua família, cuide das coisas do Senhor. Amém? O Senhor, Ele nos honra. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado desse vlog. Como eu falei, tô aprendendo e vou melhorando, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo e até o próximo vídeo.